Pessoal, vamos lá para o módulo 2. Nesse módulo 2 eu vou falar sobre como implementar hábitos, técnicas e realmente estabelecer NoFap como estilo de vida. Veja, até agora você pensou que masturbação, consumo de pornografia, tudo isso era normal, fazia parte da sua rotina. Simplesmente entendendo o lado científico que eu expliquei para vocês no primeiro módulo, todos os malefícios que a pornografia traz, como o sistema dopaminérgico, que é danificado, os receptores de dopamina, lembrando também o papel da testosterona que tem, tudo isso vai fazer você entender melhor sobre os danos, sobre por que não praticar PMO. Nesse instante a gente precisa entender um pouco mais a mente subconsciente, que tem um papel extremamente primordial nesse aspecto. A mente subconsciente é a memória no seu cérebro que controla mais de 90% das nossas ações, o que a gente faz durante o dia, o que a gente fala, como a gente se comporta. A ciência explica que entre 0 e 6 anos de idade, a sua mente subconsciente já é programada, ou seja, nos primeiros anos de vida, você primeiro nasce, certo? Você entra nesse planeta desconhecido, e você, como criança, vai copiando o comportamento de outras pessoas, você vai copiando e se adaptando ao seu meio, e tudo isso impacta a sua personalidade, e isso continua pelo resto da sua vida se você não entender o conceito da reprogramação do subconsciente. Em inglês, subconscious programming é justamente a técnica de reverter essa mente subconsciente, principalmente se você implementou hábitos tóxicos nos seus primeiros anos de vida e até mesmo depois. Aqui é importante entender que, primeiramente, é possível reverter isso, é possível estabelecer novos hábitos e, por meio de algumas técnicas, moldar a sua mente subconsciente para você ter um mindset que te ajude ao invés de te trazer malefícios. Você tem o seu belief system, como a gente chama em inglês, o seu sistema de crença, a sua mente subconsciente. Até agora você pensou que PMO é normal. Agora a gente quer quebrar essa crença que não é bom. PMO não é normal. Você quer eliminar isso. Como que a gente faz isso? Bom, existem várias técnicas. Uma primeira técnica que eu descobri e achei que é muito poderoso é mantras. Você deve começar, a partir de agora, repetir certos mantras antes de dormir. Por que antes de dormir? Cientistas acreditam que o melhor período para acessar a nossa mente subconsciente e implantar certos pensamentos é antes de dormir. Quando a gente dorme, a gente tem várias fases. Primeiro, onde a gente perde gradualmente a consciência. Aqui a gente fala de um estado onde a gente está acordado e dormente, mas a gente não dorme ainda. E é justamente nessa primeira etapa, onde a gente gradualmente vai perdendo a consciência, entrando nesse estado de sono, você tem livre acesso à sua mente subconsciente. Imagina a sua mente subconsciente como uma casa. E na frente dessa casa estão vários guardiões cuidando. Esses guardiões vão deixar ninguém entrar nessa casa. Esses guardiões são a sua mente consciente. Nessa primeira etapa do sono, os guardiões também estão cansados, estão quase dormindo. Então agora é o momento ideal de você implementar pensamentos como, por exemplo, eu sou forte, eu sou carismático, eu sou autoconfiante, eu sou um homem poderoso. Todos esses pensamentos positivos que afirmam uma simples coisa como eu sou poderoso vão ser implementados na sua mente subconsciente. Isso pode parecer um pouco bobo, mas realmente funciona. Você vai perceber que no próximo dia você já vai acordar com uma energia diferente. É óbvio que esses mantras você deve repetir todos os dias a partir de agora, sempre antes de dormir. Veja isso como uma pequena meditação que vai te possibilitar acordar mais forte que no dia anterior. Se você não fizer isso, você perde um grande potencial. Você vai continuar vivendo com um belief system ou BS, essa crença que eu falei na de PMO, pelo resto da sua vida.
Essa é a programação da sua mente subconsciente. Você talvez observou que eu utilizei afirmações como eu sou poderoso, eu sou carismático, eu sou autoconfiante. Esse eu sou é extremamente poderoso. Aqui você afirma algo que talvez no primeiro instante seja difícil de acreditar, mas depois de um tempo você repetiu esse mantra tantas vezes que você vai acreditar naquilo que você fala. Muitas pessoas se sentem um pouco estranhas ao falar coisas que não correspondem necessariamente à realidade. Talvez você não tenha autoconfiança, você ainda é tímido. Agora você fala, eu sou autoconfiante, eu sou carismático. No começo é estranho, a gente sabe, a gente sente que não é realidade, mas aqui entra a lei da atração, que é basicamente moldar e alterar os seus pensamentos ao instinto de você, em algum instante, acreditar nisso. Eu fiz isso, eu até hoje pratico esses mantras, até mesmo durante o dia, eu fico andando pelas ruas e fico mentalizando essas frases na minha cabeça. Você pode e deve, na minha opinião, ir um passo além e começar a atribuir uma certa emoção a esses pensamentos. O que significa? Por exemplo, você fica pensando, eu sou carismático ou eu sou autoconfiante, certo? Mas o que na sua concepção significa ser essa pessoa? Atribua uma certa emoção, como você se sente ao falar essas palavras. Deve ser uma emoção de alta frequência e agora você vai criar uma imagem mental que corresponda a justamente essa afirmação e a essa emoção. Por exemplo, você pode atribuir uma emoção a esse pensamento de eu sou autoconfiante. Qual que é essa emoção? Autoconfiança, você se sente bem, você se sente um cara legal, fantástico, boa energia, atraindo outras pessoas, certo? Essa emoção que você sente quando você, por exemplo, anda pelas ruas, energia alta, você emite uma positividade que é um outro nível, é diferenciado. E agora, eu já falei, eu já dei esse exemplo, visualize você mesmo andando pelas ruas. Isso é um cenário, isso é uma imagem mental que você criou. Agora você tem essas três etapas, os três pilares. Pensamento, a esse pensamento você atribuiu uma emoção de alta frequência e você mentalizou uma certa imagem. Esses três pilares são extremamente importantes, porque você vai fazer isso repetitivamente por 21 dias, até você começar a acreditar nessa visão e você, de fato, na vida real, vai começar a atrair exatamente essa mesma frequência que você criou por meio de pensamento, emoção e uma imagem. Aqui eu quero demistificar o conceito da lei da atração, que muitas vezes é visto como ridículo, como um conceito místico, uma fantasia. Nada poderia ser mais distante da verdade. Todos os pensamentos que a gente tem uma certa frequência. Frequências altas são, por exemplo, iluminação, que fica no topo, seguido por amor, sexo, paz, serenidade, gratidão e muitos mais, até chegar ao meio, e na esfera inferior a gente tem pensamentos de, por exemplo, inveja, ódio, tristeza e outros pensamentos de baixa frequência. Você então tendo um pensamento de eu sou poderoso, já é associado com uma emoção da esfera superior, por exemplo, de amor ou orgulho. Agora, visualizando, criando uma imagem, você consegue, de fato, mostrar à sua mente que esse cenário é real. Veja, a nossa mente, o nosso cérebro, não consegue diferenciar entre ilusão e realidade. Então, fazendo isso, é um grande hack, se você preferir essa palavra. A gente hackeia o nosso cérebro simplesmente visualizando algo que o nosso cérebro interpreta como realidade. Por isso, muitas vezes, quando a gente tem um pensamento de eu não sou autossuficiente, o nosso cérebro, de fato, vê isso como realidade. Como resposta, o nosso cérebro manda certos hormônios, como, por exemplo, o cortisol, que nos deixa estressado, ansioso. Agora a gente sente mais tristeza. Agora, se você tem um pensamento de eu sou um cara foda, eu sou uma pessoa carismática, confiante, eu sou um imã para mulheres, o seu cérebro libera hormônios de prazer, dopamina, serotonina, beta-endorfina.
agora a gente se sente bem. O nosso cérebro também possui uma outra característica extremamente interessante. No nosso hipotálamo, a gente tem uma parte que se chama Sistema de Ativação Reticular, ou em inglês, Reticular Activating System. Esse sistema é responsável por, ao focar em uma coisa, realmente perceber isso, e somente isso. Por isso a gente fala que esse sistema de ativação reticular é diretamente interligado, correlacionado com a lei da atração. Me deixe te dar um exemplo para você entender isso um pouco melhor. Quando você implementar uma intenção, por exemplo, você está na rua e você implementar essa intenção de somente se focar em mulheres loiras, você automaticamente começa a ignorar todas as pessoas que não se encaixam nessa intenção que você colocou. Ou seja, você só vai perceber mulheres loiras. Ao colocar essa intenção, eu vou me focar somente em mulheres loiras, você ativou o seu sistema de ativação reticular. Você só vai perceber mulheres loiras. A mesma coisa com carros. Se você somente querer se focar em carros, por exemplo, Fuscas, você só vai enxergar Fuscas e você vai começar a ignorar tudo que não se encaixa nisso. Voltando então ao exemplo do início, você estabeleceu o pensamento, eu sou carismático, você atribuiu a ela uma certa emoção e você criou uma imagem. Na vida real, você vai ter ativado o seu sistema de ativação reticular e você, a partir de agora, vai começar a atrair tudo que se encaixa nessa imagem. Agora você vai começar a se comportar de acordo com essa afirmação. Você vai começar a ser mais carismático. Você vai começar a conversar muito melhor com outras pessoas. Você vai começar a atrair mulheres, ou em geral, pessoas ao seu redor que vão te achar legal. Você adicionalmente criou essa emoção. Isso significa que você vibra nessa frequência. O nosso corpo consiste, por uma grande parte, de água, 60% e até mais. Isso significa que todas as células, todos os átomos vibram numa certa frequência. Você vai começar a vibrar exatamente na mesma frequência dessa emoção, desse pensamento, dessa imagem que você criou. Isso significa que você, metafisicamente falando, vai começar a atrair tudo que vibra nessa mesma frequência. Se você estiver numa frequência alta, você vai perceber que pessoas com uma frequência baixa que você encontra na rua não vão conseguir entrar no seu campo energético, porque a sua frequência é muito mais forte. Você simplesmente não vai se sentir mais afetado por pessoas miseráveis, com depressão e pessoas que claramente não estão no estado legal.